Nosso bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de cada instante, nos abençoe mais uma vez na nossa humilde tarefa da manhã de hoje. E como sempre eu repito, nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, seja na casa espírita, seja na sociedade, dentro das quatro paredes do nosso lar. Tudo se resume num campo de experiências. Então, se alguém algum dia perguntar para si, o que eu estou fazendo na Terra? A resposta é: eu estou passando por experiências que me auxiliem na evolução. Coisas positivas são experiências, coisas negativas são experiências. Nós não aprendemos ou evoluímos se não for experiências do nosso caminho, ok? Sempre tendo isso em nossa mente. Então eu vou convidar vocês na manhã de hoje para uma pequena reflexão. O tema é imenso, mas eu vou dar somente algumas pinceladas, porque eu não tenho nem condição para fazer uma coisa maior e porque o objetivo é a gente cair em si. Quem eu sou? De que tempo eu estou vindo para chegar até aqui? Então eu vou começar com a seguinte frase: era uma vez. Quem nunca ouviu uma história que começasse assim? Era uma vez. E é interessante, quando nós ouvimos essa expressão, era uma vez, nós voltamos ao passado, a um tempo que ficou distante. Pode ser o tempo da nossa juventude, que eu estou vendo aqui, todos nós já tivemos juventude. Pode ser o tempo da nossa infância, o tempo dos nossos avós, o tempo que eu estava nos bancos de uma escola. Mas também este era uma vez, é o tempo que conta a história de nossa jornada evolutiva. Era uma vez. Eu não sou o que eu estou aqui sentado, eu não sou isso. Eu não sou uma história de 90 ou 100 anos na Terra. Eu sou uma história muito mais, né? Então, há quantos, olha o termo que eu vou usar, há quantos bilhões de anos nós estamos peregrinando para chegar ao século 21, o ano de 2024? Não é 90 anos, 100 anos, 60 anos, 70 anos, muito mais. Então, o convite para essa manhã é para a gente ir em busca de algumas de nossas experiências evolutivas. Como eu disse, pinceladas, porque a coisa é muito grande. É só para a gente ter uma noção, ok? E compreendermos que cada um de nós estamos dentro de um projeto. Projeto quer dizer planejamento, que é superior, divino, vamos dizer assim, e que não há o acaso. Pronto. Projeto. Há um projeto realizado para que nós estejamos hoje na Terra, nesse século 21, e da onde a gente veio, que eu vou comentar aqui, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para a gente imaginar um extenso túnel. Pensem num túnel, pode ser infinito esse túnel.
um túnel muito grande. E nós vamos adentrar esse túnel como se nós mergulhássemos em nosso passado. O túnel do tempo. Todo mundo já ouviu falar nesse túnel do tempo, tá? Até o Luciano Huck tinha o quarto do tempo lá, que a pessoa entrava e ia ver a infância, tal. Então o convite é o túnel do tempo. Nós vamos adentrar esse túnel do tempo e vamos fazer de novo a seguinte frase. Nós estamos entrando nesse túnel. Era uma vez. 1000 anos atrás. 5.000 anos atrás. 10.000 anos atrás. 200.000 anos atrás. É muito tempo, Marli? Muito tempo. Perto da eternidade, nem tanto. O túnel do nosso tempo é muito mais longo que 200.000 anos atrás. Mas por que nós vamos partir desse 200.000 anos em nossa caminhada? Nós vamos partir de 200.000 anos porque foi quando nós entramos na idade da razão. O reino humano. Nós entramos no reino humano dentro dessa faixa de cerca, não é nada milimétrico, 200.000 anos atrás. Antes de 200.000 anos atrás, nós já existíamos, mas em outras faixas de experiências, que eu não vou adentrar aqui porque a coisa vai longe. Lê lá Caminho da Luz, roteiro, tá bom? Então nós vamos partir de 200.000 anos atrás. Todos nós temos essa idade. Nossa Senhora, muito mais. Mas foi nessa época que nós adquirimos o início da razão, o reino hominal. Então era uma vez, há 200.000 anos atrás, e como nos esclarece o Livro dos Espíritos na questão 53, o homem surge em diversas regiões do planeta. Ele se dispersa através de diferentes regiões, diferentes climas e se multiplica em diferentes raças, dando origem à diversidade humana. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando você estuda a ciência, ela vai dizer que você surge na África, regiões da África, nas vastidões da África, que dali que parte o ser humano. Quando você pesquisa o Livro dos Espíritos, é outra questão. Você vai surgir em diferentes situações, regiões do planeta Terra. E pelo clima, pela região, tal, a gente vai se misturando, se multiplicando e a Terra é povo? Muito bem. Deu para fixar um pouquinho a coisa aí? Tá, ok. Então nós fazemos parte agora do reino hominal, após milhares de anos nos individualizando na matéria. Porque antes, vamos dizer assim, é difícil a gente adentrar isso, né? A gente estava no sentido da molécula, dos grupos, então a gente foi o princípio inteligente, agrupado, então nós fomos nos individualizando. Outras faixas evolutivas. Então vamos ver agora algumas de nossas experiências. Veja bem, nós estamos no século XXI, agora tem a inteligência artificial, né? Assim, manipulando tudo quanto é mídia. Mas veja, nessa época em que nós povoamos o planeta, a nossa organização social era muito simples. Nós andávamos em grupos de 20 ou 30 elementos sem moradia fixa.
Nós éramos nômades, vivíamos da caça, éramos predadores, não produzíamos nada, ok? Então era a busca total da sobrevivência. Então eu mato o outro. Não, isso aí não tem moral na época. Eu tenho que sobreviver, eu tenho que encher o meu estômago. Então a busca de caçar, disputava comida com animais. Será que eu era assim? Há 200 mil anos atrás? Então nós lutávamos no ambiente hostil, na busca do alimento, concorrendo com animais. Agora eu vou entrar numa coisinha muito interessante. Esse instinto de sobrevivência que nós tivemos nessa época possui sementes até hoje em nós, certo, Vânia? Que é o chamado egoísmo. Naquela época, eu tenho que viver, eu tenho que matar para comer. É meu, não é seu. Filho, que filho? Você conhecia esse filho na época? Nem marido, nem esposa. Então, essa semente ainda está em nosso íntimo. Egoísmo, seria aquela sombra que ainda habita o nosso interior. Da onde? Destas épocas remotas em que era a minha luta para poder viver, o outro não tem nada a ver com o outro. Pai, mãe, não existia essa nomenclatura. Eu tenho que sobreviver. Então veja a nossa luta em reconhecer o outro como irmão meu. Então nós estamos em processo ainda muito grande de burilamento espiritual. Então a gente chegar a faixas superiores é complicado. Eu me lembro do Chico Xavier escolhendo o tomate. Ele pegava um podre e um bom. Aí o outro, não podre, mas um ruim. Aí o outro chega, mas por que você não pega só o tomate bom? Porque eu escolho um bom e o ruim para deixar um bom para o meu irmão que vai vir comprar depois. Vocês entenderam o que falta para nós ainda? Não é tão simples, né? A questão, mas quem vai pegar tomate e largar lá? Entendeu? Então isso é um exemplo, tá? Isso aí é uma metáfora, vamos assim dizer. Mas veja o estágio em que nós ainda nos encontramos. Então é resquício, ok? Resquício. O tempo passa, o tempo voa. O tempo não voa para nós, o tempo voava também. E o corpo físico do homem naquela época, ele vai se aprimorando. Aquela caixa craniana que nós já vimos que não tinha nem testa, né? Era uma coisa assim que saía daqui, assim, né? Pequenininha a cabeça, porque ela abrigava um cérebro rústico. Não pensava, o homem não pensava, o homem queria comer para poder sobreviver, lutar, se abrigar dos raios, dos bichos. Então o cérebro dele era um cérebro atrofiado. Ele aumenta na medida que passamos a elaborar pensamentos mais complexos. Então, à medida que o homem vai desenvolvendo a inteligência, o cérebro vai aumentando. Por quê? Porque o espírito é que modifica a matéria. Temos que entender isso. É a evolução íntima que vai modificar o nosso padrão genético. Até eu li que passaram no Zap outro dia para mim, que é assim: não é deixando de comer carne que eu vou me espiritualizar, é o contrário. À medida que eu me espiritualizo, é que eu deixo de comer carne. Então eu tenho que modificar o meu eu, não vou comer para poder me espiritualizar, não. À medida que eu evoluo, é automático. Eu deixo de comer carne. É só para mostrar aqui o exemplo do cérebro, né?
Então, à medida que a pessoa, que nós vamos evoluindo, o nosso cérebro, o nosso físico vai sendo elaborado. E nós adquirimos então a postura ereta, porque a gente andava que jeito? Aí tem alguém que pode falar, eu não andava, todos andavam, arrastando mão, tá? Adquirimos a postura ereta, e à medida que nós adquirimos essa postura, as nossas mãos se tornam livres. E eu vou passar a ter agora atividades manuais. Veja, isso aí é questão de séculos evoluindo, tá? Eu passo a trabalhar com as pedras, com os ossos, com as sementes, que são usadas na confecção de instrumentos, de objetos, instrumentos de caça. Eu vou começar a confeccionar roupas de pele com agulhas de ossos. Olha como eu vou me aprimorando. E aqui eu vou abrir um parênteses, que eu não vou tocar nesse assunto, senão a palestra vai durar 3 horas. Aí é que vai chegar aquela leva de espíritos de outros planetas, Capela, por exemplo. Então, aqueles espíritos mais evoluídos vão passar a encarnar nesses corpos da Terra que estão evoluindo e vai haver um grande avanço evolutivo entre os habitantes da Terra. Deu para entender isso? Então, não vou entrar nesse campo aí, senão não vai dar, tá? Nessa época, a gente não construía casas, tá? E como o inverno era longo nas regiões e um inverno terrível, nós passamos a morar em cavernas. As cavernas eram nosso abrigo e nelas vamos realizar as nossas primeiras manifestações artísticas, que são desenhos, aquelas pinturas na parede, trabalhos com argila, desenhos, por exemplo, de elefantes com pelo até no chão por causa do inverno, são encontrados nessas paredes. Eu não vou abordar aqui questões religiosas, porque senão não dá tempo, mas são encontradas mãos nas paredes da caverna, e os estudiosos chegaram à conclusão de que essas mãos que eram desenhadas era uma maneira daqueles primeiros homens quererem se comunicar com aqueles que desencarnaram, porque eles eram enterrados no fundo das cavernas. Então, os milênios se sucedem, experiências são acumuladas. Então, nós estamos agora com o nosso intelecto, a nossa inteligência desenvolvida. Por que eu desenvolvi a inteligência? Porque eu tive a luta pela minha sobrevivência. Quais são as duas asas? A inteligência e a moral. Não pense em moral aí. Não tem moral. Tem só a inteligência. Então, à medida que o homem luta com as coisas para poder evoluir, a inteligência dele está sendo articulada, ele está aprendendo intelectivamente, tá? Descobre o fogo. Então, um grande salto evolutivo acontece. Então, isso aí foi intuído pelo alto. Então, quando você lê a história humana, aquelas pessoas, aqueles primeiros que desencarnavam, eles ficavam pouquíssimo tempo no plano astral, muito próximo à Terra, e ali recebiam intuições para poderem reencarnar rapidamente e agilizar o processo evolutivo, tá? Era assim que funcionava. Não ficava lá centenas de anos, dezenas, 50 anos no mundo maior. Não, desencarnava, ficava lá naquele estágio e vinha para a Terra e continuava a luta para poder desenvolver. Então eles passam a transformar o ambiente, deixam de ser nômades, tornam-se sedentários. Então vai parar nos lugares. Então com isso surge a habitação, surge o comércio, domesticação de animais, atividades econômicas, cerâmica, tecelagem, e chega-se a época dos metais. O homem passa a utilizar a fundição do bronze, do ferro, nasce a metalurgia e inicia-se aí a fabricação de armas. Pronto, aí já vamos para outro estágio, tá? Então ele começa a aprimorar.
Então ele está modificando, usando a sua inteligência. O intelecto tem que ser desenvolvido. Surge a escrita. Quando que a escrita surgiu? 5.000 anos atrás de nós. E antes da escrita, a jornada humana tem um nome: pré-história. A pré-história, nada é registrado na escrita. Tudo é através de sinais. Então tem essas pessoas, arqueólogos, arqueologistas, que pesquisam e descobrem. Depois da escrita, tudo passa a ser registrado. Então nós temos a história da humanidade. Então quem lê a história da humanidade, ela vai ser 5.000 anos para cá. Antes de 5.000 anos é a pré-história. Nada está registrado. Então nós somos aprendendo ao longo do tempo a possuir, a dominar, a guerrear. Então nós alcançamos altos padrões da inteligência. Por isso a ciência nos dá um nome. Sabe como a ciência nos chama? Homo 2, sapiens sapiens, 2 vezes. O homem moderno. Nós somos muito inteligentes. Homo sapiens sapiens, ou seja, o homem moderno e inteligente. Então, nessas breves pinceladas, nós chegamos no nosso tempo, que é o século 21, com uma bagagem imensa de experiências que nos fizeram ser o que nós somos hoje. Nós somos isso devido a toda essa experiência que tivemos. Mas a evolução não cessa. A evolução avança porque tudo se converge para padrões superiores. Então precisamos agora agregar ao Homo sapiens o Homo moralis, ou seja, o homem moralizado. É o ponto que nós estamos. Adquirir aí essa conquista, ok? Para isso nós estamos na Terra dentro desse projeto. Esse projeto Terra, ele foi elaborado por altas inteligências, a espiritualidade superior sob o comando de Jesus. Então, um grupo da humanidade, que somos nós, passou a fazer parte desse projeto. Vamos levar aquele povão lá para a Terra, que eles precisam evoluir. O nosso universo tem muitos planetas, cada um dentro de um projeto, ou projetos iguais aos nossos, mas tem aqueles que não estão nesse projeto nosso. O nosso projeto é intelecto e moral, mas outros já passaram e estão outros estágios, e outros nem chegaram nesse. Então, o nosso planejamento é esse, e nós temos que fechar esse projeto. E como que nós temos que fechar? Adquirindo essa moralidade que nos vai fazer criaturas em condição de alçar planos superiores. Senão nós vamos ficar só aqui, ó, a inteligência. E a moral lutando por causa da moral. Então, o ponto nosso aqui é esse. Então, para isso, Jesus veio pessoalmente nos trazer a lição da amorosidade, ok? Então, as bem-aventuranças, né? Quantas dificuldades para a gente poder sermos pacíficos, sermos mansos, como ele diz lá na montanha, sermos simples, sermos humildes de coração, misericordiosos, fazermos ao próximo o que queremos que façam para nós. Essa lição de Jesus é a lição para a gente alçar essa moralidade que a gente precisa, que foi dita lá no Sermão da Montanha, 2.000 anos atrás. Tudo inteligente, tudo desenvolvido, mas ainda com essa moral necessitada. Então, com certeza, nós estamos no caminho, como dizia o Chico Xavier. Todos nós estamos no caminho, ou seja, buscando essa nossa melhoria. Nós temos conosco hoje a doutrina espírita. Gente, se a gente não se esclarecer
e melhorar com a doutrina espírita, nós vamos buscar mais o quê? Não tem! A lei da reencarnação, a pluralidade dos mundos, o objetivo do trabalho, do bem. Se a gente não melhorar aprendendo tudo isso que a doutrina nos traz, vai ficar muito difícil, ok? Então eu vou, já chegando no tempinho aqui, não, chegando no nosso tempinho aqui, eu vou chegar aqui com uma mensagem muito interessante de um espírito que ele desencarna e quando chega de lá, ele percebe como ele perdeu o tempo na Terra, como ele precisaria ter se aprimorado mais. Infelizmente, gente, a gente geralmente só percebe isso quando passa do lado de lá. A gente fala, ai meu Deus, né? Quando você vai rever lá a sua trajetória, o seu projeto, todos nós temos um projetinho no papel, né? Vamos lá ver, mostra pra nós aqui, vem cá ver o teu projetinho aqui, ó, tá? Aí a gente olha e fala, por que eu não apliquei mais a minha mediunidade, né? A minha paternidade, ser mãe, não, por que eu não me aprimorei? E ele passa por isso e ele vai então lamentar bastante. Eu vou pegar algumas frases dele somente, tá? Ele diz assim, ó, se eu pudesse recuar no tempo, como seria diferente a minha conduta? Somente aqui, no mundo espiritual, conseguimos aquilatar o tempo perdido na procura de fantasias. Muitas vezes a gente se perde em fantasias, né? Fantasias da ilusão, do materialismo, do poder, da guerra. Gente, tudo isso é fantasia, disputa política, tudo isso é fantasia, tudo isso, quando a gente vê um político, cada um tem seu campo de política, não é isso que eu estou falando aqui, mas são caminhos que todos estão em experiência, e do lado de lá vai falar isso aqui, ó, por que eu quis a guerra, vai lamentar, né? Então percebemos quanto poderíamos ter feito na conquista da verdadeira felicidade. Feliz o que sabe renunciar e não espera o desencarne para a busca da renovação. A existência na Terra é uma porta divina que se abre para podermos renascer para o alto. Essa experiência única de nós estarmos aqui é uma porta, ela está se abrindo para nós, para a gente ter essa experiência valorizada. E o nosso irmão Herculano Pires, um grande espírita do passado, eu vou encerrar com ele aqui. Ele vai falar, ele tem um livro fantástico que ele fala do reino. Ele só cita reino. O que é o reino que Jesus veio anunciar? O reino é essa felicidade íntima, a busca do reino divino que traz a paz, a completude. Então ele vai dizer as seguintes palavras, que eu escolhi algumas. Ao acordar, pense no reino antes de pensar em coisas terrenas, ou seja, coisas superiores que edificam. Peça a Jesus lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens. Olha, então a gente fica envolvido, né, no reino material. Pede forças. Grave em sua mente que tudo que você fizer deve ser feito em favor do reino, mesmo em suas mínimas obrigações rotineiras. Aquilo que você faz dentro de casa, no cumprimento com o semelhante, pense no reino. Coisas boas, positivas, fraternas, tudo que você fizer. Não se apresse nem se iluda, pois o reino não vem com sinais exteriores. Precisamos construí-lo
pacientemente em nosso coração. Eu tenho na minha rua, lá estão reformando uma casa e outro dia estava fazendo a calçada com aquelas pedrinhas. Então aquele moço, uma pedrinha por pedrinha, ele construiu a calçada. Então seria mais ou menos isso aqui. O reino não vem com coisas, ele é construído pacientemente. Hoje eu perdoo, hoje eu compreendo, hoje eu cumpro o meu dever. Como é difícil cumprir deveres, né? Principalmente aqueles que não vê, ninguém vê, então é chato comigo, ninguém vê, ninguém vai me cumprimentar. Então o reino é feito de pequeninas coisas, pequeninos esforços. E ele termina: amor e desapego são instrumentos para a construção do reino de Deus na terra. Aprenda a trabalhar com esses instrumentos e você ajudará a construir o reino divino na terra. Cada um de nós fazendo as pequenas coisinhas, mas sempre tendo em vista o reino divino, nós vamos ajudar a construir o reino na terra. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Que possamos mentalizar bem isso. Nós estamos vindo de bilhões de anos e Jesus espera a nossa mudança, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. A nossa parte oculta, a nossa parte ninguém aplaude. Esse reino é nosso, é do nosso coração e a gente está influenciando a nossa volta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.